Olá, amigos! Estamos aqui em mais um vídeo no canal Espírita Cristão e hoje trazendo um tema muito importante para os tempos atuais, um tema muito sério, que já foi abordado en passant em vídeos anteriores, mas que pretendemos trazer mais alguma luz, mais alguma consideração sobre ele, a fim de ajudar as pessoas a lidarem melhor com a temática, a entenderem melhor. Inclusive pais, educadores, familiares, amigos, né? É sobre os filhos homossexuais, sobre os homossexuais. Eu postei hoje 2 frases nas minhas redes sociais e geraram vários comentários, inclusive a primeira frase não foi muito bem entendida e esse vídeo também vem elucidar ainda mais a frase. A primeira foi: os machões que não respeitam os gays estão tendo filhos ou netos gays para serem educados por eles, para serem educados pelos próprios filhos, né? Já que trazem esse machismo, esse preconceito, a homofobia. Aí depois eu redigi um novo texto mais explícito, né? Dizendo algo que filhos homossexuais vêm para educar os pais homofóbicos para a afetividade, para a sensibilidade. Então, primeiro, eu achei interessante que um amigo evangélico me mandou dizendo que há muito tempo não há violência contra homossexuais no Brasil, contra a comunidade LGBTQI+, no Brasil. E eu até brinquei com ele, falei assim, mas em que planeta você vive, em que país você vive? Porque ano passado foram registrados 316 assassinatos de pessoas LGBTQI+. Nós temos no comando do país neste momento um homem que declarou, e não faz muito tempo isso, que prefere um filho morto a um filho gay. Eu mandei isso para ele e disse: você quer violência maior do que esta? Você quer uma agressão maior, dizer que prefere um filho morto a um filho gay? Isso é uma violência brutal, absurda, né? Uma coisa que não cabe mais na mentalidade odierna, na atualidade do mundo. É um pensamento totalmente retrógrado, um pensamento mais do que retrógrado, um pensamento maligno, indubitavelmente. Uma amiga muito querida me enviou um questionamento a partir deste pensamento. Fiquei aqui pensando, escreveu ela, sobre essa postagem, porque o sofrimento para essas crianças que chegam em lares homofóbicos não é fácil. Sei que tudo tem um propósito, mas é muito triste. Tive um aluno que o pai, antes de entender a situação, dava uma coça todos os dias e o mandava para a roça, para virar homem. Inclusive, o presidente, né, o atual presidente, disse certa feita que quando um filho homem manifestasse alguma coisa afeminada, que era para dar uma coça nele que resolveria o problema, né? Então, às vezes penso que nascer nesses lares com essa missão de humanizar, fico sem entender. Fale um pouco do que escreveu, Rossano, para que eu possa entender melhor. Desculpa aqui o fato de ignorar. Minha querida, que beleza a sua mensagem. Vamos tentar ampliar aqui a reflexão. Primeiramente, dizer que, à luz da doutrina espírita, a homossexualidade não é doença, não é problema, não é nada anormal. Inclusive, a homossexualidade se apresenta em várias espécies animais. Se fosse um erro, algo fora contrário à natureza, os animais que seguem apenas o instinto estabelecido pelo Criador, por Deus, não apresentariam a homossexualidade. Então, já fica muito claro que a homossexualidade não é um problema, faz parte da natureza, da criação. Por sinal, o feminino e o masculino nascem de Deus. Deus teria em si o feminino e o masculino, porque se não tivesse, não poderia produzir o feminino e o masculino. À luz da doutrina espírita, nós sabemos também que o espírito reencarna ora homem, ora mulher. Ele vai assumindo vários papéis ao longo das reencarnações. Então, se ele reencarnou várias vezes na polaridade feminina, como mulher, quando reencarnar na polaridade masculina, como homem, com a morfologia masculina, ele apresentará o corpo masculino
e uma psicologia predominantemente feminina. Então ele poderá apresentar a homossexualidade sem nenhum problema. Ele vai seguir a realidade do seu espírito, ou melhor, do espírito imortal que ele é, trazendo uma psicologia predominantemente feminina. Agora, o que eu disse nesses pensamentos é que esses seres renascem em lares machistas, homofóbicos, eles vêm com uma missão muito especial. Portanto, eles são bênçãos educativas. Eles vêm para educar a sensibilidade de muitos pais, de muitas mães, de avós, de tios. Eu conheço de perto um caso de uma criança que desde muito cedo apresentou, sendo menino, toda a sua característica afeminada, numa família eminentemente machista, com seu pai, seus tios machistas. E na medida que a criança foi crescendo e se manifestando, foi mudando a postura homofóbica, ou pelo menos diminuindo os ataques, as críticas, as piadas sem graça desses tios, e entrando em choque, inclusive, com o próprio pai, que foi um desafio para o pai lidar com a realidade. Então, é difícil para esses espíritos, realmente é uma tarefa quase sacrificial, mas Deus não erra. Então, à luz da espiritualidade, esses espíritos que reencarnam numa polaridade física oposta à sua realidade psicológica, ou seja, um psiquismo diferente da morfologia, eles têm uma grande oportunidade também de evolução. Mas eles podem sofrer tanto na mão de pais homofóbicos? Sim, mas terão que muito cedo desenvolver força espiritual, desenvolver habilidades intelectuais. Eles vão ter que se robustecer moralmente para vencerem e saírem lá na frente como grandes pessoas, como pessoas fortalecidas e nobres. Claro que não é fácil. Mas Deus, dentro da sua pedagogia divina, sabe onde cada um pode reencarnar. Chico Xavier dizia que ninguém erra de endereço na reencarnação. Então, querida amiga que me enviou, ela preocupada com esses espíritos, que nascem em lares homofóbicos. Eles vêm, é um desafio para eles, é uma prova também para eles. Então, vem numa tarefa de educar os próprios pais para o respeito com os diferentes e também para desenvolverem inúmeras habilidades, resistências morais, sensibilidade, força, se tornarem pessoas robustas do ponto de vista moral. Então, é uma forma de desidentificar-se do ego para acessar algo mais profundo e viverem a sua realidade. Alguns não conseguem vencer isso, muitos suicidam. Você que critica, que ataca, que persegue, é responsável pelo suicídio de muitos que, sofrendo tanta pressão, inclusive religiosos que atacam, e muitos desses, às vezes dentro de lares religiosos, acham que já estão condenados ao inferno e adentram a porta falsa do suicídio. Por quê? Porque a Bíblia condena? Sim, a Bíblia condena. O Antigo Testamento e palavras do apóstolo Paulo. Mas Jesus, que é o epicentro da Bíblia, a palavra mais autorizada, mais nobre, mais elevada da Bíblia e para nós espíritas cristãos do planeta, nunca condenou a homossexualidade. Nunca sequer fez referência à homossexualidade. Por quê? Porque certamente não é uma questão importante. Não é isso que define o ser humano. Não é com quem você dorme. É como você vive no mundo. Não é o mais importante, não é o que você faz do umbigo para baixo, é o que você faz do umbigo para cima. Então, respeitemos esses irmãos, e muitos são geniais, têm sensibilidade, têm inúmeros dons artísticos e colaboram muito para o crescimento da humanidade, com a sensibilidade, com a criatividade. Filhos gays são bênçãos, indubitavelmente. Nossos filhos são sempre bênçãos. Sejam eles heterossexuais, homossexuais, bissexuais, pan, seja o que for, porque são filhos de Deus, que vêm como nossos filhos provisoriamente, para que possamos crescer juntos na direção da grande família universal, onde vai imperar o amor e não o preconceito. Jesus nos guarde, compartilhe este vídeo, ajuda a divulgar e deixe o seu comentário. Muita paz.